Você já parou para pensar quem ganha dinheiro quando você compra um jogo, ou compra um passe de batalha, ou passa horas assistindo a Twitch? O mercado dos games é uma das indústrias mais poderosas do mundo e é essencial entender como funciona toda essa economia se você quiser dar esse primeiro passo nesse universo. Então, se você é criador, jogador, advogado ou até mesmo empresário da área, fica nesse vídeo que você vai entender tudo sem muito juridiquês. Meu nome é Camila, eu sou advogada especialista em direito digital e direito dos games e vamos lá. Primeiro, onde tudo começou? A história dos games começou ali por meados de 1950, em laboratórios de universidade, onde as pessoas, universitários, cientistas, programavam jogos jogos simples, é claro, naqueles computadores gigantes que vocês já devem ter visto foto por aí. Mas foi só na década de 70 e 80 aí que o mercado dos games desabrochou para o mundo, né, gente? Primeiro com a popularização dos arcades, que estavam em todo lugar, shoppings e tudo mais, e logo em seguida com os primeiros consoles domésticos, como o Nintendo e o Atari. E a gente pode dizer aqui também que essas duas grandes empresas foram as duas primeiras publishers que eu vou explicar aí ao longo do vídeo o que é. E foi a partir daí que os jogos começaram a ganhar força e a crescer a nível global como uma verdadeira indústria. E antes de eu continuar o vídeo, comente aqui para mim. Você é da época dos fliperamas ou você chegou um pouco mais tarde? E me conta também que eu tenho muita curiosidade de saber qual foi o jogo que mais te marcou. E agora vamos entender quem faz parte da cadeia aí do mercado dos jogos. E eu queria trazer para vocês o seguinte, gente, aqui eu vou trazer de forma resumida como funciona todo esse ecossistema do mercado dos games, mas eu digo para vocês com toda certeza que a gente poderia falar horas e horas por cada um dos tópicos que eu vou passar por aqui. Seguindo então, vamos começar pelo começo, né, gente? Quem tá lá no começo, quem que dá start em toda essa relação dos jogos, quem que inventa um jogo? O nascimento dos jogos, ele se dá com os nossos queridos desenvolvedores. São eles que vão criar roteiro, as artes, a fotografia, decidir trilha sonora e fazer testes nos primeiros protótipos do jogo. E aqui a gente pode dividir os desenvolvedores em dois grupos. A galera das grandes indústrias, né, que são a Riot, por exemplo, a EA Games, a Ubisoft, e também os desenvolvedores indie. Portanto, é com eles que tudo começa. Em seguida, nós vamos para as publishers. As publishers são grandes empresas que financiam, distribuem e comercializam os jogos. Para ficar fácil de entender, a gente precisa pensar nas publishers aí como grandes estrategistas ou como até uma editora de livros, façam essa associação, né? Então, quando um livro vem para uma editora, ele precisa de ajustes, ele precisa de investimento, precisa que a parte comercial ali de marketing seja desenvolvida e aprimorada para que aquele livro possa ser vendido, e aqui com os jogos é a mesma coisa. Como exemplo, a gente tem aí o Call of Duty, né? Um exemplo famoso é o Call of Duty, que ele é desenvolvido pela Infinity Ward e distribuído aí pela Activision. As publishers, portanto, têm um papel indispensável aí nessa cadeia e sem elas, provavelmente, os jogos nunca vão chegar aí no mundo todo. E como terceiro elemento aí da nossa cadeia de jogos, a gente vai ter as plataformas, que são as lojas, né, que hospedam aí os jogos para que eles possam ser comprados. E hoje, em grande maioria, essas plataformas, obviamente, são digitais. Então, a gente tem aí a Play Store, a gente tem a Steam, que é muito conhecida. Para dispositivos mobile, a gente vai ter a Apple Store, Google Play, enfim, que é onde os jogos são vendidos e é onde é possível que os consumidores acessem os jogos para poder comprar. Logicamente que no passado era muito comum a gente ter ali as mídias físicas, como CDs, por exemplo, mas hoje a gente sabe que está em bastante desuso. E figurando aqui no quarto lugar da estrutura que eu criei para explicar para vocês sobre o mercado dos jogos, a gente pode colocar aqui os fabricantes de hardware. Eles também, obviamente, fazem parte aqui de todo esse ecossistema, de toda essa estrutura, porque sem ter alguma coisa, né, para a gente, de um suporte para rodar o jogo, simplesmente ele fica inviável. E aqui a gente pode citar, por exemplo, a Sony, a Nvidia, a Microsoft, de certa forma também, a galera que faz os periféricos, como a Logitech, periféricos, né, pessoal? Mouse, fone, enfim, toda essa galera aí que faz, de fato, um instrumento para que a gente possa jogar o jogo.
Então, depois de passar aí pelos desenvolvedores, pelas publishers, pelas plataformas e pela galera do hardware, né, a gente chega neles, né, nos destinatários finais, que são os jogadores. E aqui a gente sabe que os jogadores, especialmente aqui na indústria de games, eles são peça mais do que essencial para fazer tudo isso acontecer, visto que eles moldam todo o comportamento dentro desse ambiente. E para vocês terem aí uma noção, né, da grandeza desse público, só no Brasil, atualmente, ou pelo menos de acordo com a pesquisa mais recente, o Brasil tem cerca de 88 milhões de gamers, sejam eles de competitivo ou seja aí que jogam por lazer, fazendo parte aí desse público consumidor. E eu poderia terminar por aqui, sem dúvida, porque a gente chegou, né, nos jogadores, mas eu quis trazer alguns outros players, alguns outros elementos aqui desse ecossistema dos jogos que também influenciam bastante. Então vamos continuar. Dessa forma, gente, outros indivíduos que hoje colaboram e muito como verdadeiros marqueteiros, né, de certa forma, mas eles também lucram com isso, são os streamers e os criadores de conteúdo. E no nicho dos jogos eu destaco aí que o papel dos streamers é bastante relevante. A gente tem streamers gigantescos de jogos que só fazem live jogando e tudo mais, seja patrocinado, seja não patrocinado, mas enfim, que se tornaram aí gigantes do mercado de influência mesmo, como por exemplo o Alan Zoca, né? Então o Alan Zoca dá, por exemplo, ali numa live dele um feedback legal sobre um jogo, enfim, o entretenimento que ele causa, sem dúvida, também influencia de forma muito efetiva aí nos consumidores, né? Na galera que vai comprar, né? Fazer a decisão de compra do jogo ou não. Outro elemento importante também, gente, são aí as organizações de esportes e os esportes em si. Hoje a gente não tem mais dúvida aí que a indústria a indústria parte, né, do competitivo aí dos jogos eletrônicos, dos esportes, movimenta milhões e milhões de reais, muito dinheiro mesmo, a nível global também, como por exemplo o antigo CBLOL, né, que agora mudou de nome, e de outras empresas grandes, como o campeonato aí que a Garena faz. Então, existe um mercado muito grande aqui nessa seara e que movimenta, como eu disse, muito dinheiro com contratos, com patrocínio, com transmissão. Enfim, né, gente? É só associar, pensar aí nos times de futebol. A gente também tem aí os times de esportes, os atletas e tudo mais. E em complemento, eu queria trazer aqui também, junto aqui com a galera dos esportes, é lógico, né, que as marcas e os patrocinadores. A gente pode citar como exemplo aqui a Red Bull, a Intel, o Itaú, por exemplo, que é a galera ali que coloca dinheiro para que as coisas funcionem, né, para que as coisas sejam criadas e também lucram aí com isso, porque é uma propaganda muito importante, porque especialmente eles sabem, esses patrocinadores e essas marcas sabem que o público gamer é um dos públicos mais engajados que existem. Pessoal, esse foi o resumo que eu quis trazer para vocês aqui de toda a cadeia dos jogos. Se vocês conseguiram entender, por favor, deixem o comentário de vocês aqui. E também eu gostaria de perguntar, né, para comentar aqui também, se você não tinha ideia de toda essa cadeia, de como funcionava e tudo mais, se essa explicação pelo menos abrir um pouquinho da sua mente para você associar, né, saber que não é simplesmente alguém com controle na mão ou na frente de um computador jogando, mas sim uma indústria extremamente lucrativa. E agora, gente, eu quero passar aqui com vocês, de forma bastante rápida, tá? Como que essas empresas, que toda essa galera aqui que eu citei, lucra aí dentro da indústria dos jogos. A título de exemplo, gente, em 2023, a indústria dos games lucrou mais que a indústria do cinema e da música juntas. E isso só foi possível porque o mercado entendeu logo e diversificou muitas formas de monetizar. Então, hoje a gente pode entender aí que o dinheiro vem de várias formas e eu vou citar aqui as principais. Vendas diretas, quando o jogador compra o jogo físico ou digital. Assinaturas, Game Pass, PlayStation Plus, EA Play. Publicidade e patrocínio, dentro dos jogos, streams e eventos. Esportes e licenciamento de marcas, venda de ingressos, produtos, direito de imagem e transmissões. A gente também tem um modelo muito relevante, que é o free to play, né, gente? Em que você simplesmente não gasta nada para se cadastrar e começar a jogar o jogo, mas aí as plataformas elas lucram dentro do jogo, depois que você já está lá dentro, com itens, venda de itens, venda de skin, compra de passes e tudo mais.
Essa, inclusive, é uma estratégia muito inteligente, porque você consegue acessar aí milhões e milhões de usuários, porque eles têm o acesso gratuito, e depois aí impulsionar uma venda dentro disso. E aqui, dentro da minha seara, né, como advogada especialista em direito dos games, a gente está caminhando aí em termos de regulamentação e tudo mais, né? Eu sempre explico, eu sempre trago essa fala de que primeiro a sociedade muda, né? O contexto social muda para depois o direito mudar, e isso vem acontecendo agora, mas as mudanças têm sido positivas, especialmente aí com o marco legal dos jogos eletrônicos. Inclusive, eu já fiz aqui um vídeo no canal, mais de um, na verdade, explicando essa questão da compra de itens, enfim, de coisas dentro dos jogos, em específico das loot boxes. E a gente teve uma mudança legislativa bastante importante recentemente, que passa a valer a partir de 2026. Eu recomendo que você assista o vídeo que vai estar no card aqui em cima. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis trazer aqui para vocês e que vocês tenham entendido um pouco da magnitude de toda a cadeia e de toda a indústria dos jogos eletrônicos. Aqui eu friso, inclusive, que o Brasil está entre os 10 maiores mercados do mundo e que, a nível global, em 2024, a indústria dos games movimentou mais de 180 bilhões de dólares. Então, se você atua ou quer atuar aí nesse cenário tão legal, né, gente? É importante entender como tudo isso funciona, seja, como eu disse, você criador, streamer, jogador, empresário em geral, advogado também, né? Precisamos de mais advogados nessa área. Eu recomendo que você se inscreva aqui no canal, deixe sua curtida, deixe um comentário aqui com ideias de vídeos que eu possa trazer para abordar esses assuntos com vocês. E convido vocês a me acompanharem por aqui, porque eu trago vídeo toda terça e sábado. E eu fico por aqui hoje. Obrigada por quem chegou até o final do vídeo. Um abraço e tchau, tchau.